Rosa Silva ajustou a única blusa social que possuía e prendeu o cabelo cacheado. Aos 28 anos, carregava 2 malas velhas e uma esperança frágil de que São Paulo pudesse oferecer o que Salvador negara: um recomeço. Essa história é 100% ficção. Nenhum personagem, lugar ou situação ocorreu na vida real. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. A entrevista era às 2 da tarde, numa mansão em Alphaville. O anúncio era direto: babá para trigêmeos de 6 anos, família enlutada busca profissional experiente. O salário mencionado era 3 vezes o que ganhava em Salvador. A casa era maior que qualquer coisa que havia visto. 3 andares, jardim amplo, carros caros. Por um momento pensou em voltar. Você deve ser Rosa Silva. A mulher tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos em coque rigoroso. Sou Conceição Mendes. Entre. O interior era impressionante, mas frio. Móveis elegantes, tudo perfeitamente organizado. Não parecia a casa onde moravam crianças. Sente-se. Trouxe documentos, referências. Rosa entregou pasta com RG, certificados e 3 cartas de recomendação. Conceição examinou tudo clinicamente. 28 anos, solteira, sem filhos. Por que saiu de Salvador? Procurando melhores oportunidades. Por que babá tem formação específica? Rosa hesitou. Cuidei dos meus sobrinhos desde pequenos. Depois que minha irmã morreu, continuei trabalhando com famílias. As crianças me entendem. Morreu como? Acidente de carro. Há 10 anos. Conceição fez pausa calculada. Rosa, preciso ser direta. Esta não é família comum. Meu genro perdeu a esposa há 8 meses. Os meninos são difíceis, muito difíceis. Difíceis como? Gabriel faz birra por tudo. Rafael se recusa a falar com estranhos. Miguel praticamente parou de falar desde o acidente. As últimas 3 babás pediram demissão em 2 semanas. Rosa escutou sem choque. E onde está o pai agora? Trabalhando, como sempre. O tom era cortante. Eduardo se dedica integralmente aos negócios desde que perdeu Helena. Deixa os cuidados inteiramente para mim. E a senhora cuida sozinha? Conceição endireitou os ombros. Cuido desta casa e destes meninos há 8 meses. Não é fácil para a mulher da minha idade, por isso preciso de alguém competente. Rosa percebeu algo no tom. Não era apenas cansaço, era medo. Posso conhecer as crianças? Primeiro, condições. Trabalho integral. Você dorme aqui, folga apenas domingos à tarde. Responsável por refeições, higiene, brincadeiras, deveres. Salário 3.500 mensais. Era mais dinheiro que sonhara. Mas havia algo em Conceição que a deixava alerta. Quais as regras da casa? Crianças jantam às 6, banho às 7, cama às 8 sem exceções. Não podem brincar na sala principal, nem mexer em objetos de valor. Televisão 1 hora por dia. E... Conceição hesitou. Não mencione a mãe desnecessariamente. Os meninos ficam alterados. Subiram ao 2º andar. Conceição parou numa porta fechada. Meninos, venham conhecer uma candidata. A porta se abriu devagar. 3 menininhos idênticos apareceram hesitantes. Cabelos castanhos, olhos grandes, roupas impecáveis, mas rostos sérios demais para a idade. Este é Gabriel, Rafael e Miguel. Miguel se escondia atrás dos irmãos. Oi, Gabriel disse educadamente, sem entusiasmo. Rafael apenas acenou. Miguel não fez nada. Rosa se ajoelhou na altura deles. Oi, meninos, sou Rosa. Vim de muito longe para conhecer vocês. De onde? Gabriel perguntou curioso. Da Bahia, um lugar com muito sol e praia. Tem tubarão? Rafael se interessou. Rosa sorriu. Tem, mas ficam longe da praia onde a gente brinca. Miguel sussurrou algo para Gabriel, que traduziu. Ele quer saber se você vai embora igual às outras. O coração de Rosa apertou. Miguel,
Posso responder diretamente para você? Miguel balançou a cabeça negativamente, se escondendo. Tudo bem, você me fala quando quiser. Vocês podem me mostrar o quarto? Gabriel e Rafael correram na frente. Miguel ficou observando. O quarto era grande, 3 camas separadas, brinquedos organizados demais, paredes brancas sem personalidade. Vocês gostam de desenhar? Eu gosto, Rafael disse baixinho, mas não pode desenhar nas paredes. Claro que não nas paredes. Mas você tem papel? Rafael pegou o bloco embaixo da cama. Só posso usar uma folha por dia. Rosa olhou para Conceição, que observava tudo. E vocês brincam de quê? Carrinhos. Gabriel mostrou fileira perfeitamente organizada. Mas tem que guardar igual tá aqui. E você, Miguel, do que gosta? Miguel apontou para o ursinho de pelúcia desgastado. Era da mamãe quando era pequena. Gabriel explicou. Conceição interveio rápido. Vamos descer. É suficiente por hoje. Na sala, Conceição foi direta. E então, tem interesse? Rosa pensou nas crianças lá em cima. Tão pequenas, tão tristes, vivendo numa casa que parecia museu. Tenho interesse. Quando posso começar? Amanhã. Mas Rosa... Conceição se aproximou. Não se iluda achando que pode mudar tudo aqui. Esta casa tem regras há 8 meses. As crianças se adaptaram. É melhor que você se adapte também. Rosa assentiu, mas pensou. Veremos. Às 7 da noite, Rosa voltava com malas quando viu o carro preto entrando. Homem alto, terno escuro, cabelos grisalhos nas têmporas, falando no celular. Eduardo Mendes, o pai das crianças. Ele nem notou Rosa. Entrou direto, subiu as escadas rapidamente. Rosa ouviu vozes abafadas. Conceição relatando algo. Eduardo respondendo com monossílabos. 15 minutos depois, ele desceu, pegou pasta no escritório e saiu novamente. Nem jantou, nem viu os filhos. Rosa entendeu por que as crianças eram tão tristes. Haviam perdido a mãe e, de certa forma, também o pai. Naquela primeira noite, Rosa deitou no quarto de empregada e ouviu sons da casa. Conceição assistindo TV baixinho, água correndo nos canos, e lá de cima, muito baixinho, alguém chorando. Uma das crianças. Rosa subiu devagar. A porta estava entreaberta. Gabriel dormia profundamente. Rafael mexia inquieto. Miguel chorava baixinho, abraçado com o ursinho. Rosa ficou na porta observando. Como seria cuidar de 3 corações partidos? Como trazer alegria para aquela casa gelada? Não sabia ainda, mas sabia que ia tentar. Rosa acordou às 6 com choro do andar de cima. Subiu rapidamente e encontrou Gabriel em pânico no banheiro. Que houve, meu amor? Fiz xixi na cama. A vovó vai brigar muito. Rosa examinou. O lençol estava molhado, mas não era grave. Calma, Gabriel, vamos resolver. Mas ela disse que menino de 6 anos não pode fazer xixi na cama. Todo mundo faz xixi na cama às vezes, até adultos. Rosa trocou o lençol rapidamente. Nosso segredinho. Gabriel parou de chorar. Você não vai contar. Não tem nada para contar. Acontece. Conceição apareceu na porta, já arrumada. Que barulho é esse? Nada demais. Gabriel acordou cedo. Já estamos descendo para o café. Conceição olhou desconfiada, mas não insistiu. Na cozinha, Rosa encontrou geladeira cheia de alimentos sofisticados. Iogurte importado, pães especiais, frutas caras. Vocês gostam de quê no café? Cereal, Gabriel disse. E leite, Rafael completou. Miguel apontou para bananas. Rosa preparou café simples, mas gostoso. As crianças comeram em silêncio até Gabriel perguntar. Rosa, você tem filhos? Não tenho. Por quê? Ainda não encontrei a família certa para mim. Mas você pode fazer família nova aqui. Rafael se animou. Conceição entrou exatamente nessa frase. Rafael, pare de falar besteira. Não é besteira, vovó. A Rosa podia ficar para sempre. Rosa é empregada, Rafael. Empregadas trabalham e vão embora quando encontram coisa melhor. Rosa sentiu humilhação queimar, mas manteve calma. Que horas eles vão para a escola? 8h30, eu os levo. E busca também? Às 5.
Você fica responsável até jantar. Conceição saiu com as crianças. Rosa ficou sozinha na casa enorme. Subiu para ver o quarto com calma. 3 camas perfeitamente feitas, brinquedos organizados com precisão militar. Não havia bagunça, riscos, nada que indicasse que crianças viviam ali. Na estante, encontrou fotografias. Mulher linda, morena, rindo com 3 bebês no colo. Helena. Ela era bonita. Deve estar preocupada com eles. Às 5, ouviu o carro chegando. As crianças entraram cabisbaixas. Gabriel com mochila pesada, Rafael segurando desenhos, Miguel agarrado no ursinho. Como foi a escola? Normal. Gabriel deu de ombros. E esses desenhos, Rafael? Rafael mostrou desenhos escuros, rabiscos pretos, riscos violentos. Você gosta de desenhar coisas escuras? É o que eu sinto. Miguel se sentou e começou a conversar baixinho com o ursinho. Com quem você está conversando, Miguel? Gabriel respondeu. Com a mamãe. Ele fala com ela através do ursinho. O coração de Rosa apertou. E o que a mamãe fala? Miguel sussurrou algo para Gabriel. Que ela tem saudade e que não consegue nos ver direito de onde está. Rosa se ajoelhou ao lado de Miguel. Posso falar com ela também? Miguel olhou surpreso, depois acenou que sim. Oi, mamãe Helena. Sou Rosa. Vim cuidar dos seus meninos porque você não pode estar aqui agora. Prometo que vou cuidar bem deles. Miguel sorriu pequeno e sussurrou para o ursinho. Ela disse que você parece boa pessoa. Gabriel traduziu. Conceição chegou na porta exatamente nesse momento. O que vocês estão fazendo? Conversando. Conversando com quem? Rosa interrompeu Gabriel. Entre nós, perguntei como foi a escola. Conceição olhou desconfiada. Miguel, vá lavar as mãos para jantar. Miguel obedeceu, levando o ursinho. Rosa, uma palavra. Na cozinha, Conceição foi direta. Não quero você incentivando as fantasias dele. Miguel precisa esquecer essas conversas com a mãe. Com respeito, dona Conceição, não acho que seja fantasia. É o jeito que ele encontrou de processar a perda. Você tem formação em psicologia? Não, mas tenho experiência com crianças em luto. Meus sobrinhos passaram pela mesma coisa quando minha irmã morreu. E o que você fez? Deixei eles falarem com ela, até estarem prontos para se despedir. Quanto tempo levou? Cada um teve seu tempo. O mais novo demorou quase 1 ano. Conceição ficou quieta. Aqui são 3 crianças, Rosa. Não posso esperar 1 ano para cada um. Por que não? Porque Eduardo precisa seguir em frente. E ele não vai conseguir se as crianças continuarem vivendo no passado. Rosa começou a entender. Dona Conceição, a senhora também perdeu alguém importante, não perdeu? Conceição endureceu. Perdi minha filha. E a senhora já conseguiu se despedir dela? Silêncio pesado. Conceição olhou pela janela onde as crianças brincavam. Rosa, você está aqui há 1 dia. Não sabe nada sobre esta família. Sei que todo mundo aqui está sofrendo e que fingir que não está não vai fazer a dor passar. Conceição se virou com olhos duros. Sabe o que também sei? Que você é a 4ª babá em 8 meses. E se começar a achar que entende mais da minha família do que eu, vai ser a 5ª a pedir demissão. O jantar é às 6. Crianças sobem às 7 para banho. Cama às 8. E Rosa, Miguel para com essa história de conversar com a mãe, hoje mesmo. Rosa ficou sozinha, sentindo o peso da situação. Não era só sobre cuidar de 3 crianças traumatizadas. Era sobre navegar os traumas de toda uma família. Às 8h30, Eduardo chegou. Rosa estava lavando louça quando ouviu a voz dele. Como foi hoje? Bem, a nova babá está se adaptando. E as crianças? Como sempre. Eduardo subiu rapidamente, vozes baixas, depois descendo para o escritório. 15 minutos depois, estava de volta no carro. 3 filhos que mal viram o pai. Um pai que mal olhou para os filhos. Rosa subiu para ver as crianças antes de dormir. Encontrou Miguel chorando baixinho na cama. Que foi, meu amor? Gabriel traduziu. Ele está com medo de esquecer a voz da mamãe. Rosa sentou na beirada da cama. Miguel, você quer que eu te conte um segredo? Miguel acenou que sim.
A voz das pessoas que a gente ama nunca desaparece do coração. Fica guardadinha aqui. Rosa apontou para o peito dele. E toda vez que quiser ouvir, é só fechar os olhos e escutar. Miguel fechou os olhos e sorriu pequeno. Conseguiu ouvir? Miguel acenou que sim. Então nunca vai esquecer, porque amor não tem como ser esquecido. Naquela noite, Rosa deitou sabendo que havia encontrado muito mais que emprego. Havia encontrado 3 crianças que precisavam aprender que ainda podiam ser felizes. E uma família inteira que precisava aprender que amor não é algo que se perde, é algo que se transforma. O primeiro dia havia sido apenas o começo. Amanhã, a verdadeira batalha começaria. Hoje você cuida das crianças sozinha. Conceição deu instruções como general. Tenho reunião importante com o advogado sobre inventário de Helena. Se quando eu voltar houver reclamação, bagunça ou objeto quebrado, suas malas estarão na porta. Rosa engoliu seco. Sim, senhora. Ah, e mais uma coisa. Conceição sorriu cruel. Não cozinhei nada para almoço. Se conseguir fazer elas comerem algo que você prepare e ficarem sentadas 15 minutos sem birra, talvez você dure mais que as outras. A porta bateu. Rosa ficou com 3 pequenos furacões revoltados. Gabriel gritava, querendo biscoitos. Rafael riscava a parede com giz vermelho. Miguel estava debaixo da mesa, balançando com o ursinho. Meninos, que tal se... Rosa tentou. Não! Gabriel berrou. Quero biscoito! Rafael nem olhou. Miguel tapou os ouvidos. Rosa lembrou dos sobrinhos no funeral da irmã. 3 dias testando cada adulto. Até ela entender. Não queriam consolo. Queriam permissão para sentir raiva. Tudo bem. Rosa se sentou no chão. Podem continuar. Gabriel parou confuso. O quê? Vocês estão com raiva? Podem ficar. Rafael parou de riscar olhando. Sabe o que eu faço com raiva? Rosa pegou o carrinho do Gabriel, fez barulho alto. Vrum! Faço barulho até a raiva sair pela boca. Gabriel se aproximou curioso. Assim, assim, vrum! Gabriel pegou outro carrinho. Vrum! Rafael largou o giz interessado. Miguel espiou. E quando tô muito brava mesmo? Rosa falou conspiratória. Eu canto bem alto. Rosa começou cantiga de roda baiana, simples, com palmas. Gabriel parou para escutar. Rafael se aproximou. Miguel saiu 1 centímetro. Essa música é estranha, Gabriel disse. É da Bahia, lá cantamos diferente. Ensina? Rafael pediu. Posso ensinar. Mas primeiro, Rosa se sentou no meio. Vocês sabem por que estão com tanta raiva? Porque a mamãe foi embora, Gabriel direto. Porque ninguém pergunta o que a gente quer. Rafael. Miguel apontou para onde Conceição subira. Miguel, você também tá com raiva da vovó? Miguel acenou vigoroso. E sabem, é normal ter raiva quando coisas ruins acontecem. Até adultos ficam. Você já ficou com muita raiva? Gabriel perguntou. Fiquei. Quando minha irmã morreu, quebrei 3 pratos da minha avó. E ela brigou? Rafael interessado. Ela disse que prato se compra, mas tristeza tem que deixar sair. Miguel se aproximou mais. Como tristeza sai? Gabriel perguntou. Às vezes chorando, às vezes gritando, às vezes... Rosa olhou Rafael, desenhando. Rafael mostrou mãos sujas de giz. Eu desenho coisas ruins. Que tipo? Monstros, tempestades, coisas que quebram. Rosa assentiu séria. Faz sentido. Você tem muitos sentimentos ruins por dentro. Desenhar para fora ajuda. A barriga de Gabriel roncou. Alguém tá com fome? Não quero comida da vovó. Gabriel cruzou braços. E se fizéssemos nossa própria comida? A gente pode? Claro. Vamos ver o que tem. Na cozinha, Rosa achou ingredientes simples. Ovos, queijo, presunto. Vocês sabem o que é sanduíche de ovo mexido? Gabriel balançou a cabeça. É sanduíche que fazemos juntos. Gabriel quebra ovos, Rafael corta queijo. Miguel se aproximou tímido. Miguel pode ser chefe que fala se tá ficando bom. Miguel sorriu pequeno pela primeira vez. Rosa ensinou cada um a ajudar, na medida da idade.
Gabriel quebrou ovos com cuidado. Rafael cortou queijo orgulhoso. Miguel observava e apontava quando aprovava. Agora cada um monta do jeito que gosta. Montaram sanduíches bagunçados, mas comeram tudo sorrindo. Rosa, Gabriel mastigando. Você vai embora quando a vovó voltar? Por que eu iria? Porque você deixou fazer bagunça na cozinha. Rosa olhou pratos sujos, migalhas. Gabriel, isso não é bagunça. Isso é o que acontece quando a gente vive de verdade numa casa. A mamãe deixava fazer bagunça? Rafael perguntou. Não sei como era com a mamãe de vocês, mas sei que mães de verdade se importam mais com filhos felizes que casa limpa. Miguel sussurrou algo para o ursinho. O que foi? Gabriel traduziu. Ele disse que você faz comida igual mamãe fazia, gostosa e com amor. Rosa sentiu olhos marejarem. Obrigada, Miguel. Depois do almoço, Rosa não forçou atividades. Apenas ficou disponível. Gabriel brincou com carrinhos espalhados. Rafael desenhou com algumas cores. Miguel se aproximava quando Rosa cantarolava. Às 3 da tarde, estrondo no andar de cima. Passos pesados descendo. Eduardo apareceu, terno amarrotado, cabelos despenteados, cara de insônia. Rosa! Onde está Conceição? Saiu para a reunião. Volta às 5. Eduardo olhou ao redor. A sala estava diferente, não bagunçada, mas vivida. Carrinhos no chão, desenhos espalhados. As crianças estão bem? Estão bem. Almoçaram, brincaram. Gabriel correu. Papai, a Rosa ensinou a fazer sanduíche. Sanduíche? É, eu quebrei ovo sem quebrar gema. Rafael mostrou o desenho. Olha, papai, desenhei casa com sol. Eduardo pegou o papel. Primeiro desenho de Rafael que não era completamente escuro. Muito bonito, Rafael. Miguel se aproximou. Estendeu o ursinho. Eduardo se ajoelhou. O que é? Miguel sussurrou algo para o ursinho, depois colocou no ouvido de Eduardo. Ele disse que você está triste e que o ursinho ajuda. Gabriel traduziu. Eduardo olhou o filho menor. Obrigado, Miguel. Papai, quer ver como empilho carrinhos? Gabriel esperançoso. Eduardo olhou o relógio, hesitou. Pode mostrar, sim. Gabriel montou torre cambaleante. Eduardo assistiu impressionado. 11 carrinhos. Pela primeira vez em 8 meses, Eduardo se sentou no chão e brincou com os filhos. 15 minutos, mas presente de verdade. Papai, você pode jantar com a gente hoje? Gabriel chamou quando Eduardo se levantou. Tenho teleconferência às 8. É só até 7h30. Vou tentar. Eduardo se aproximou de Rosa. Não sei o que você fez, mas faz tempo que não os vejo assim. Como assim? Como crianças. Conceição chegou às 5, esperando o caos. Encontrou crianças brincando calmamente, cozinha limpa, Rosa lendo. Como foi o dia? Desconfiada. Tranquilo. Crianças almoçaram bem, brincaram bastante. Elas obedeceram. Elas foram elas mesmas, e isso foi perfeito. Conceição inspecionou procurando problemas. Encontrou apenas riscos de giz na parede. E isso aqui? Rafael estava expressando sentimentos através do desenho. Depois do almoço, ele mesmo parou. Você deixou ele desenhar na parede? Deixei ele expressar o que sentia. Depois conversamos sobre lugares melhores. Conceição olhou Rafael desenhando tranquilo no papel. Às 7h30, Eduardo chegou para jantar. As crianças correram como se fosse Natal. Primeira vez em 8 meses que a família jantou junta na mesa da cozinha, conversando sobre o dia, rindo, sendo família de verdade. Conceição observava da porta, percebendo que Rosa representava algo muito mais perigoso que imaginara. Não era apenas babá competente. Estava trazendo de volta algo que Conceição achava ter morrido com Helena. Esperança. No dia seguinte, Conceição acordou com plano. Observar cada movimento de Rosa, encontrar falhas, documentar erros. Aquela atmosfera de família feliz precisava acabar antes que Eduardo se iludisse definitivamente. Rosa, hoje vou trabalhar em casa, observando como você lida com responsabilidades mais complexas. Durante o café, Conceição se posicionou estrategicamente. Rosa conversava naturalmente.
sem forçar, sem tentar impressionar. Por que deixa Gabriel escolher entre suco e leite? Porque faz diferença para ele. Criança precisa obedecer. No jardim, Rosa mostrou como cuidar das plantas. Miguel tocou uma folha com cuidado. Conceição observava irritada. Rosa estava criando vínculos. Quando Rosa subiu, Conceição mexeu sutilmente na terra, quebrando conexões vitais. Amanhã as plantas estariam murchas. Vovó, o que está fazendo? Miguel perguntou. Verificando pragas, querido. Miguel franziu a testa desconfiado. Quando Rosa desceu, Miguel estava agitado, fazendo gestos. Apontou para o jardim, depois para onde Conceição sumira. A vovó estava mexendo nas plantas? Rosa perguntou baixinho. Miguel acenou vigoroso. Rosa entendeu, mas controlou a reação. Entendi, Miguel. Obrigada por me contar. Gabriel puxou Rosa para o canto. A vovó não gosta que as plantas fiquem bonitas? Às vezes, pessoas fazem coisas quando estão com medo, Gabriel. Medo de quê? Medo de mudanças. Medo de que as coisas fiquem diferentes. Rafael mostrou o desenho. Pessoa grande pisando em flores pequenas. Você entendeu o que aconteceu, né, Rafael? Rafael acenou triste. Mas sabem, plantas são mais fortes que imaginamos. E quando a gente cuida com carinho, elas sempre dão jeito de sobreviver. Naquela tarde, Eduardo chegou mais cedo de novo. Estava acontecendo algo estranho. Perdia concentração no escritório, pensando na casa, nas crianças, nas conversas do jantar. Encontrou Rosa no jardim com as crianças, regando plantas com cuidado extra. Como estão as plantas? Eduardo se aproximou. Algumas estão machucadas, Rosa disse diplomática. Mas vamos cuidar bem. Miguel correu para o pai, o puxou para ver planta murcha. Esta tá doentinha? Eduardo se ajoelhou. Miguel acenou que sim. Depois apontou para onde Conceição estava na janela, observando. Eduardo seguiu o olhar. Miguel, você viu alguém mexer nas plantas? Miguel hesitou, olhou para Rosa, que acenou encorajando. Miguel acenou que sim para o pai. Quem mexeu? Miguel apontou discretamente para a janela. Eduardo entendeu. Olhou para Rosa, que evitou confirmar, mas não negou. Rosa, posso falar com você? Se afastaram das crianças. Conceição fez isso? Seu Eduardo. Eu não vi diretamente, mas Miguel viu. Rosa assentiu relutante. Eduardo passou a mão nos cabelos. Rosa, minha sogra está passando por um momento difícil. Perdeu a filha, está tentando manter a família unida. Eu entendo, seu Eduardo. Mas isso não justifica... Eduardo olhou plantas danificadas. Isso não justifica machucar coisas que as crianças gostam só para... Para o quê? Para me testar, ver se vou causar problema. Eduardo olhou Rosa nos olhos. E vai. Não vou causar problema, mas também não vou fingir que não vejo quando as crianças estão sendo prejudicadas. Eduardo observou os filhos cuidando das plantas. Miguel explicando em gestos para Rafael onde a planta estava machucada. Rosa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fica com toda essa complicação? Por que não procura família mais fácil? Rosa olhou para as crianças. Porque elas não precisam de fácil. Elas precisam de alguém que fique. Eduardo sentiu algo se mexer no peito. Como você sabe disso? Porque eu também já precisei de alguém que ficasse. Naquela noite, durante o jantar, Conceição fez comentários sutis sobre as plantas murchas. Que pena que as plantas do jardim não estão bem cuidadas. Talvez seja falta de experiência com jardinagem. Miguel olhou para o pai, depois para Rosa, claramente desconfortável. Eduardo tomou decisão. Na verdade, Conceição, Miguel me contou que alguém mexeu nas plantas hoje. Danificou as raízes. Conceição ficou vermelha. Miguel deve estar confuso. Miguel pode não falar muito, mas ele vê tudo. Eduardo olhou firme. E me mostra tudo também. Silêncio tenso. Eduardo, você está acreditando numa criança traumatizada em vez de... Estou acreditando no meu filho, Eduardo disse com firmeza. E estou vendo que quanto mais Rosa fica aqui, mais meus filhos agem como crianças normais. Conceição olhou ao redor.
Gabriel comendo sem birra, Rafael conversando baixinho, Miguel atento mesmo sem falar. E você acha que isso é permanente? Conceição perguntou perigosa. Você acha que quando Rosa cansar desta vida e voltar para sua Bahia, as crianças não vão sofrer de novo? Rosa não vai embora, Gabriel disse determinado. Como você pode ter certeza? Conceição se dirigiu para Gabriel. Porque ela prometeu que ia cuidar da gente. E você acredita em promessas de empregada? Conceição, Eduardo disse baixo, mas firme. Chega. Chega o quê? De proteger esta família de mais uma decepção? Rosa se levantou calmamente. Com licença, vou lavar a louça. Rosa, você não precisa sair, Eduardo disse. Preciso sim, esta é conversa de família. Na cozinha, Rosa lavava pratos pensando no que Conceição disse. E se ela realmente causasse mais sofrimento? E se um dia precisasse ir embora? Miguel apareceu na porta segurando o ursinho. Miguel se aproximou, estendeu o ursinho para Rosa. Miguel balançou a cabeça, empurrou o ursinho para as mãos dela e sussurrou baixinho. Rosa se ajoelhou. O que foi? Miguel sussurrou quase inaudível. Fica. Era a primeira palavra que Miguel falava diretamente para Rosa. Rosa abraçou o menino e o ursinho junto. Eu fico, Miguel. Eu fico. Na sala de jantar, Eduardo tomava a decisão que mudaria tudo. Conceição, amanhã vamos ter conversa séria sobre o futuro desta família. E Rosa vai participar, porque quer você goste ou não, ela já faz parte dele. Conceição sorriu perigoso. Se Eduardo queria guerra, teria guerra. Mas ela ainda tinha cartas para jogar que nem ele imaginava. Eduardo estava na reunião quando recebeu a terceira ligação. Mais um cliente, questionando falhas na comunicação. Atrasos. Sua mente não estava nos negócios. Estava em casa, pensando nas crianças rindo no jantar. Doutor Eduardo, precisamos definir estratégia para o trimestre. Eduardo olhou pela janela. Lá embaixo, pais caminhavam com filhos, famílias nos parques. Marcos, que horas meus filhos chegam da escola? Eu não sei. 5 da tarde. E eu nunca estou lá. Cancela Eduardo minhas reuniões de levantou. hoje. Eduardo, temos o contrato japonês às 3. Reagenda tudo. Eduardo pegou a pasta. Hoje vou para casa descobrir como é conversar com meus filhos quando não estão dormindo. Marcos ficou boquiaberto vendo Eduardo sair do escritório às 2 da tarde pela primeira vez nunca. Em casa, Eduardo encontrou Rosa preparando o lanche. Seu Eduardo, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que trabalho 16 horas por dia para dar vida boa para meus filhos, mas nunca vivo esta vida com eles. Quer ajudar a preparar o lanche? Eduardo hesitou, depois tirou o paletó. Quero. Rosa o ensinou a cortar frutas, fazer sanduíches. Eduardo era desastrado, mas estava concentrado. Por que corta a maçã assim? Criança gosta do tamanho da boca. E assim, não machuca. Eduardo parou. Eu nunca pensei nisso. Às 5, as crianças entraram falando sobre escola. Pararam quando viram Eduardo na cozinha com avental, mãos sujas de suco. Papai, você está cozinhando? Estou tentando. Rosa me ensinou. Miguel riu baixinho, som que Eduardo não ouvia há meses. Querem me ensinar mais coisas? Gabriel olhou para os irmãos. Você vai ficar aqui ou vai voltar para o escritório? Vou ficar, pelo menos até a hora de dormir. E amanhã? Amanhã trabalho meio período. Manhã no escritório, tarde em casa. Gabriel tomou a frente. Tá bom, mas tem que ajudar com o dever também. Eu posso tentar. Rafael puxou o bloco de desenhos. E tem que ver meus desenhos novos. Todos. Quero ver. Miguel se aproximou devagar e estendeu o ursinho para Eduardo. Ele quer que você segure o ursinho também, Gabriel traduziu. Isso significa que ele gosta de você. Eduardo pegou o ursinho desgastado com cuidado de quem segura algo frágil. Obrigado, Miguel. É uma honra. Conceição apareceu na porta da cozinha e parou. Eduardo com avental, crianças ao redor da mesa, Rosa orientando a bagunça organizada. Eduardo,
O que você está fazendo aqui a esta hora? Aprendendo a fazer lanche, Eduardo disse naturalmente. Sabia que maçã tem que ser cortada pequena, senão eles se engasgam? Conceição olhou Rosa como se ela fosse culpada de algum crime. E o trabalho? As reuniões? Cancelei. Hoje é dia de ficar em casa. Cancelou? Conceição não disfarçou o choque. Eduardo, você nunca cancela reuniões. Pois é, talvez seja hora de mudar algumas coisas. Durante o lanche, Eduardo tentou conversar, mas não sabia como. Rosa o ajudou. Pergunte o que eles mais gostaram hoje. Aos poucos, Eduardo relaxou. Riu quando Gabriel contou travessura na escola. Se impressionou quando Rafael explicou que desenhava a família como super-heróis. Ficou emocionado quando Miguel apontou Eduardo no desenho, um bonequinho voando entre nuvens. Eu tô voando? Miguel acenou. Por quê? Gabriel traduziu. Porque você tá sempre longe, nas nuvens. Eduardo sentiu aperto no peito. E vocês queriam que eu voltasse para o chão? Miguel acenou vigoroso. Então vou tentar ficar mais no chão. Prometo. Conceição observava com irritação crescente. Eduardo mudando, prestando atenção nas crianças, Rosa sendo o catalisador de tudo. À noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo desceu e encontrou Conceição na sala, claramente esperando uma conversa. Precisamos falar sobre o que está acontecendo aqui. Conceição disse sem rodeios. Eduardo se serviu do uísque de sempre, mas desta vez bebeu apenas um gole. O que está acontecendo é que eu estou tentando ser pai. Tentando ser pai ou tentando impressionar a babá? Eduardo parou com o copo no meio do caminho. O que você quer dizer com isso? Eduardo, você acha que eu sou cega? Você está mudando toda a sua rotina, cancelando reuniões, brincando na cozinha. Isso não é você. Talvez o problema seja que eu não sabia quem eu era até agora. Ou talvez você esteja confundindo gratidão com outra coisa. Eduardo colocou o copo na mesa. Conceição, seja direta. Está bem, você está se apaixonando por Rosa. Silêncio pesado na sala. Eduardo olhou para a sogra, tentando negar, mas as palavras não saíam. Eduardo, eu entendo. Ela é jovem, carinhosa, boa com as crianças, mas você precisa pensar com a cabeça. Estou pensando com a cabeça. Não está. Está pensando com a solidão. Conceição se aproximou. Eduardo, você não superou a morte da Helena e está projetando seus sentimentos numa mulher que cuida dos seus filhos. Isso não é verdade. Não é? Então me responde. O que você sente por Rosa tem a ver com ela ou com o que ela representa? Eduardo ficou quieto por longo tempo. Eu não sei. E enquanto não souber, está sendo injusto com ela. E perigoso para as crianças. Por que perigoso? Porque elas estão se apegando. E quando descobrir que não é amor real, Rosa vai embora. E elas vão sofrer. Eduardo se sentou pesadamente. E se for amor real? Eduardo, você conhece Rosa há 2 semanas. Helena e eu nos conhecemos há 3 quando soubemos que íamos casar. Helena era diferente. Diferente como? Helena sabia como viver neste mundo. Eduardo olhou para a sogra. Você tem medo que ela não seja boa o suficiente ou que seja boa demais? Eu controlo esta casa há 8 meses. Não posso perder meus netos também. Você não vai perder, mas precisa deixar eles crescerem. E se Rosa for embora? Eduardo ficou quieto. Era a pergunta que martelava em sua cabeça. Não sei, mas não posso basear decisões no medo. Conceição assentiu lenta. Quando Rosa quebrar o coração desta família, não me peça para juntar os pedaços. Naquela noite, Eduardo pensou nas palavras de Conceição. E se ela estivesse certa? Mas quando passou pelo quarto das crianças e viu as 3 camas juntas, os desenhos coloridos, Eduardo soube, real ou não, Rosa havia trazido o que eles mais precisavam. A pergunta era, ele tinha coragem de arriscar para descobrir se era para sempre? Mas no fundo, Eduardo já sabia a resposta, e isso o assustava mais que qualquer negócio arriscado que já havia enfrentado. Na manhã seguinte, Conceição acordou com plano.
Se Eduardo queria descobrir o que sentia por Rosa, ela ia ajudá-lo. Eduardo, lembra da Fernanda Albuquerque? Encontrei com ela ontem. Perguntou por você. Eduardo mal olhou do jornal. Ah, é? Estava pensando em convidá-la para jantar. Eduardo olhou para a sogra. Não estou interessado em conhecer ninguém. Quem falou em conhecer? É só jantar entre amigos. Conceição olhou Rosa significativamente. Rosa precisa aprender como servir jantares formais. Naquela tarde, Eduardo encontrou a casa transformada. Flores caras, mesa com louça de casamento, cristais brilhando. O que é isso? Eduardo perguntou. Preparativos para jantar. Fernanda chega às 8. Conceição, eu não concordei. Seria grosseria cancelar agora. Rosa arrumava flores com uniforme preto formal, o que a fazia parecer exatamente o que Conceição queria. Empregada. As crianças apareceram confusas. Por que tem tanta flor? Temos convidados especiais. Vocês jantam cedo e sobem antes deles chegarem. Por quê? Rafael quis saber. Porque é jantar de adultos. Miguel olhou para Rosa, depois para Eduardo, claramente confuso com a tensão no ar. Durante o jantar das crianças, Eduardo tentou explicar. É só um jantar, meninos. Vocês vão se divertir lá em cima. A Rosa não vai jantar com a gente? Gabriel perguntou. A Rosa vai servir o jantar dos adultos. Conceição respondeu rápido. Miguel franziu a testa e fez gestos para Gabriel. Miguel quer saber por que a Rosa não pode comer junto com os adultos. Gabriel traduziu. Eduardo olhou para a Rosa, que evitou seu olhar. Miguel, é complicado. Não é complicado. Conceição disse firme. É assim que as coisas funcionam. Empregados trabalham, patrões jantam. Eduardo sentiu raiva subir, mas controlou na frente das crianças. Às 8, Fernanda chegou. Loira, elegante, vestido caríssimo. Trouxe Isabela, 8 anos, bem educada. Eduardo, você está ótimo. Eduardo forçou um sorriso. Durante o jantar, Fernanda falou de viagens, investimentos, pessoas conhecidas. Conceição conduzia como regente. Fernanda voltou de Spa, na Suíça. Eduardo empurrava comida no prato. Rosa servia vinho silenciosa, invisível no uniforme. Seus filhos devem estar ansiosos para nos conhecer. Já dormem? Conceição respondeu rápido. Eduardo olhou Isabela, que comia delicadamente sem falar. Tão diferente dos seus filhos espontâneos. A conversa fluiu sobre assuntos de gente rica. Eduardo participava mecanicamente, pensando nos filhos lá em cima, em Rosa na cozinha. Eduardo? Fernanda tocou seu braço. Você está distante. Desculpe. Estava pensando nos meninos. Claro, deve ser difícil criá-los sozinho. Fernanda disse com falsa compreensão. Felizmente, Isabela é muito independente. Conceição sorriu satisfeita. Tudo conforme planejado. Mas nesse momento, passos pequenos na escada. Gabriel apareceu na porta da sala de jantar, de pijama, cabelo bagunçado. Pai! Gabriel esfregou os olhos. Miguel tá chorando, ele quer você. Silêncio constrangedor. Fernanda olhou a criança com um sorriso forçado. Isabela se escondeu atrás da mãe. Gabriel, volte para o quarto imediatamente. Conceição disse autoritária. Papai está ocupado. Mas Miguel está chorando muito. Gabriel insistiu. Ele teve pesadelo com a mamãe. Eduardo olhou o filho. Depois a mesa elegante. Os convidados constrangidos. 2 vidas completamente diferentes. 2 escolhas na sua frente. Gabriel, seu pai tem convidados importantes. Conceição se levantou. Eu sei, mas o Miguel... Gabriel começou a chorar também. Ele está chamando o papai e a Rosa. Eduardo sentiu algo se quebrar no peito. Seus filhos lá em cima, assustados, precisando dele. E ele aqui fingindo interesse em conversas que não significavam nada. Com licença. Eduardo se levantou determinado. Meu filho precisa de mim. Eduardo, são apenas 5 minutos. Conceição tentou. Não. Eduardo olhou para Fernanda. Fernanda, foi um prazer te ver, mas meus filhos sempre vêm primeiro. Fernanda ficou boquiaberta. Eduardo, você não pode simplesmente... Posso sim, e estou fazendo.
Eduardo pegou Gabriel no colo. Vamos, campeão. Papai vai cuidar do Miguel. Lá em cima, Eduardo encontrou Miguel chorando no colo de Rosa, Rafael tentando consolá-lo. O que aconteceu? Pesadelo, Rosa explicou. Sonhou que a mamãe estava chamando ele, mas ele não conseguia chegar nela. Eduardo estendeu os braços. Rosa hesitou, depois entregou Miguel para ele. Miguel se aconchegou no colo do pai, ainda soluçando. Eduardo o abraçou forte. Tá tudo bem, Miguel. Papai tá aqui. Gabriel e Rafael se aproximaram também, criando um abraço coletivo. Pai? Gabriel perguntou baixinho. Você vai ficar aqui com a gente? Eduardo olhou para Rosa, que observava com olhos marejados. Depois olhou para os filhos nos braços. Vou ficar. Sempre que vocês precisarem, eu vou ficar. Lá embaixo, Conceição se desculpava com Fernanda, que saía furiosa e humilhada. Mas Eduardo não se importava. Estava exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez em 8 meses, tinha certeza absoluta de uma coisa. Nada, nem convenções sociais, nem pressões familiares, nem medo do futuro, era mais importante que estar presente para quem realmente importava. A guerra estava declarada, e Eduardo havia escolhido seu lado. Na segunda-feira seguinte, Eduardo chegou ao escritório e encontrou 13 e-mails de cancelamento, todos de clientes importantes. Eduardo, você viu as redes sociais? Marcos mostrou o celular. Fernanda Albuquerque postou sobre empresários que perderam a classe. Eduardo leu a postagem venenosa. É triste quando pessoas esquecem os valores que as trouxeram onde estão. Educação e berço fazem diferença. O asro classe não se compra. O asino decepcionada. Todo mundo entendeu. O clube do empresário já está comentando. Marcos, preocupado. Eduardo olhou os cancelamentos. Milhões em contratos perdidos. E daí? Como assim, e daí? Eduardo, estamos perdendo clientes. Marcos, você janta com seus filhos quantas vezes por semana? 2, 3 vezes. Por quê? Eu jantei uma vez nos últimos 8 meses antes da semana passada. Eduardo fechou o laptop. Se perder clientes é o preço por descobrir isso, eu pago. Você enlouqueceu? Eu acordei. Eduardo cancela as reuniões de hoje. Em casa encontrou Rosa na lavanderia, abalada, lágrimas nos olhos. Rosa, o que houve? Rosa mostrou o celular. Seu Eduardo, eu vi a postagem. Sei que ela está falando de mim. E você acredita? Rosa hesitou. Não quero causar problema para você. Para as crianças. Rosa, qual é o único problema que eu tenho? Qual? Medo de que você acredite nessas pessoas e vá embora. Rosa arregalou os olhos. Rosa, ontem, durante aquele jantar ridículo, percebi que estava fingindo ser alguém que não sou para impressionar pessoas de quem não gosto. Mas seu Eduardo, aquelas pessoas fazem parte do seu mundo. Não fazem. Meu mundo é lá em cima, com 3 meninos. Meu mundo é aqui na cozinha. Meu mundo é... Eduardo hesitou. Meu mundo é onde você está. Seu Eduardo. Rosa, sei que é complicado. Sei que sou viúvo, pai de 3 crianças, com sogra complicada. Sei que você merece alguém sem bagagem. Eduardo, Rosa disse o nome sem o seu pela primeira vez. Você acha que me importo com bagagem? Não? Vim de Salvador com 2 malas furadas e sonho de ter família. Encontrei 3 crianças que precisavam de mãe e homem esquecendo como ser pai. Isso é bênção, não bagagem. Eduardo segurou as mãos dela. Rosa, não sei direito o que estou sentindo. Se é gratidão, solidão ou se estou me apaixonando de verdade. Rosa sorriu. E tem problema não saber? A gente não pode descobrir junto? Eduardo riu baixinho. Você toparia descobrir junto com o empresário em crise perdendo clientes? Eu toparia descobrir junto com Eduardo, o pai que brinca no chão e corta maçã torto. Vozes altas vieram da cozinha. Não pode continuar assim, Eduardo. Conceição chegava com as crianças, agitada. Conceição, o que foi? O que foi? Conceição mostrou o celular.
Metade das suas conhecidas me ligou perguntando se é verdade que você está namorando a babá. As crianças pararam, atentas. E você respondeu o quê? Respondi que são fofocas. Mas até quando vai fingir que isso não afeta a sua vida? Até quando você vai fingir que se importa com minha vida ou só com sua imagem? Gabriel se aproximou. Pai, do que vocês estão falando? Eduardo olhou para o filho. Gabriel, senta com seus irmãos. Precisamos conversar. As crianças se sentaram. Rosa ficou encostada na pia. Meninos, vocês sabem que Rosa é importante para nossa família, né? Sabemos, Gabriel disse. E se eu dissesse que também gosto muito da Rosa? Não só como babá, mas como pessoa especial? Gabriel franziu a testa. Tipo namorada? Eduardo engoliu seco. É tipo isso. Silêncio. As crianças se entreolharam. E isso quer dizer que ela ia ficar para sempre? Gabriel hesitante. Se ela quisesse e vocês quisessem? Sim. Rafael foi até Rosa. Rosa, você quer ficar para sempre? Rosa se ajoelhou. Rafael, quero muito, mas tem pessoas que acham que não é certo. Por quê? Porque sou diferente de vocês. Não tenho dinheiro, não estudei em escolas caras. Miguel se aproximou e fez gestos rápidos para Gabriel. Miguel disse que isso é bobagem. Ele disse que você sabe as coisas importantes. Que coisas? Miguel fez mais gestos empolgado. Ele disse que você sabe fazer panqueca em formato de coração, sabe qual música ajuda quando a gente está triste e sabe que abraço funciona melhor que remédio. Rosa chorou. E ele disse mais, que a mamãe contou através do ursinho que tá tudo bem, que ela quer que a gente seja feliz. Conceição se aproximou. Miguel disse isso. Miguel acenou firme e correu buscar o ursinho. Quando voltou, segurou o ursinho no ouvido, sussurrou algo, depois olhou para Conceição e acenou. O que a mamãe disse? Miguel fez gestos para Gabriel. Gabriel olhou para a avó sério. Ela disse que a vovó precisa parar de ter medo, que amor não acaba quando a gente compartilha, que ela sempre vai ser nossa mãe, mas Rosa pode ser mãe do coração. Conceição se sentou olhando o ursinho. E mais uma coisa, a mamãe disse que o papai merece ser feliz e que ela escolheu Rosa para cuidar da gente porque sabia que Rosa ia amar de verdade. Eduardo olhou Miguel. Você tem certeza? Miguel sorriu enorme e sussurrou baixinho. Tenha um adisiado que pôde. Era a primeira frase completa desde a morte da mãe. 3 palavras quebradas. Ela disse que pode. Silêncio total na cozinha. Eduardo se ajoelhou. Miguel, você falou? Miguel acenou orgulhoso, correu para Rosa. Rosa ficar. Rosa abraçou o menino chorando. Eduardo se juntou. Gabriel e Rafael correram para participar. Conceição observava a família se formar. Pela primeira vez em 8 meses, não sentiu medo, sentiu paz. Rosa, Conceição disse baixinho. Rosa olhou, ainda abraçando Miguel. Você realmente ama essas crianças? Amo como se fossem meus filhos. E Eduardo? Rosa olhou para Eduardo. Ainda estamos descobrindo, mas sei que quero descobrir junto. Conceição assentiu. Então Helena estava certa. Eduardo se aproximou da sogra. Conceição, você não precisa aceitar se não quiser, mas minha decisão está tomada. Mas sua decisão? Eduardo olhou para Rosa, depois as crianças. Minha decisão é que esta é minha família agora. Conceição olhou o genro, a nora que rejeitara, os netos que brilhavam de felicidade. Eduardo, passei 8 meses tentando manter esta família como era quando Helena estava viva, mas vocês estavam morrendo aos poucos. Conceição se levantou, se aproximou de Rosa. Rosa, te tratei mal, te testei, sabotei, tentei te fazer desistir. Não porque você não fosse boa, mas porque era boa demais. Dona Conceição, me deixa terminar. Você trouxe vida de volta para esta casa, ensinou meus netos a rir de novo, ensinou meu genro a ser pai de novo e me ensinou que amar não é controlar. Conceição estendeu a mão. Bem-vinda à família. Rosa segurou a mão da sogra. Primeira vez que Conceição não estava fingindo. Naquela noite, Eduardo encontrou Rosa arrumando a cozinha. Rosa,
Você está feliz? Estou. E você? Estou, mas também com medo. Medo de quê? Eduardo se aproximou. Medo de estragar tudo. Medo de não saber ser marido de novo. Medo de que você perceba que merece mais que viúvo complicado. Rosa segurou o rosto dele. Eduardo, quer saber uma coisa? Eu não quero mais. Quero exatamente isso. Exatamente você. Eduardo a beijou na cozinha, entre louças lavadas e sonhos se tornando realidade. Lá em cima, Miguel dormia abraçado com o ursinho, sorrindo pela primeira vez em 8 meses. E pela primeira vez desde Helena, a casa tinha som de família feliz de novo. 6 meses depois, Vida havia encontrado ritmo. Eduardo meio período, Rosa estudando pedagogia, crianças felizes. Eduardo, você viu a revista? Marcos mostrou foto de Eduardo e Rosa numa sorveteria. Isso afeta nossa imagem. Investidores questionam sua estabilidade. Nunca estive mais estável. Em casa, Rosa lia o artigo preocupada. Eles fazem parecer que sou interesseira. Nos últimos meses perdi clientes. Mas ganhei meus filhos de volta. Ganhei família de verdade. E ganhei você. Gabriel apareceu correndo. Pai, tem uma moça na porta. Que moça? Uma repórter. Ela quer fazer entrevista. Eduardo e Rosa se entreolharam. Uma jovem jornalista com câmera esperava. Senhor Eduardo, sou Ana Paula da TV Globo. Podemos conversar sobre sua história de amor? Não temos interesse em dar entrevistas. Mas, senhor, é história linda. É como novela da vida real. Rosa se aproximou. Desculpe, mas nossa vida não é entretenimento. A repórter olhou Rosa com olhos brilhando. A senhora é Rosa Silva, a moça da Bahia. Eu sou Rosa, mas não conquistei coração nenhum. Nós nos encontramos. Gabriel apareceu de novo. A repórter se ajoelhou. A história de vocês é muito bonita, querido. Papai e Rosa se amam, né? Gabriel olhou para o pai, depois Rosa, depois a câmera. É, mas não é história, é nossa família. Rafael apareceu. E vocês gostam da Rosa como nova mamãe? Rafael franziu a testa. Rosa não é nova mamãe. Rosa é Rosa. Mamãe é mamãe. Rosa é Rosa do coração. Miguel apareceu segurando o ursinho. Viu a câmera, se escondeu atrás de Eduardo. A repórter tentou insistir, mas Eduardo foi firme. Quando ela foi embora, a família se reuniu. Por que aquela moça queria filmar a gente? Rafael perguntou. Porque algumas pessoas acham nossa história interessante, Rosa explicou. Mas nossa história é só nossa, né? Gabriel disse. Não é de todo mundo. Conceição se aproximou. Eduardo, essa exposição vai aumentar. Vocês precisam tomar decisão definitiva. Ou assumem de vez e enfrentam críticas de cabeça erguida. Ou terminam antes que machuque as crianças. Rosa olhou Eduardo assustada. Conceição tem razão. Rosa, a gente tem vivido numa bolha, mas o mundo lá fora existe. E o que você quer fazer? Eduardo olhou as crianças, depois Rosa, depois Conceição. Quero oficializar, quero casar com você. Rosa arregalou os olhos. Eduardo, não agora, quando você estiver pronta. Mas quero que saiba que é isso que eu quero. Gabriel pulou animado. Casamento? Vai ter festa? Se a Rosa quiser. Rosa olhou ao redor. Crianças empolgadas, Conceição aprovando, Eduardo esperando. Eduardo, você tem certeza? Porque depois que casar, não tem volta. Vai ser eu e você contra o mundo quando precisar. Rosa, já é eu e você contra o mundo. O casamento só vai ser o papel. Rosa respirou fundo. Então, sim, aceito, quando estivermos prontos. 1 ano depois, numa manhã de sábado, a família estava reunida no jardim para a cerimônia íntima. Rosa usava vestido simples e branco, Eduardo terno azul marinho. As crianças eram pajens com almofadinhas de alianças. O juiz era amigo de Eduardo. Poucos convidados. Dona Lúcia, seu Antônio, irmã de Rosa da Bahia, alguns amigos verdadeiros. Conceição estava na primeira fileira, usando o broche de pérolas de Helena, gesto simbólico que Rosa entendeu como bênção definitiva.
Rosa Silva aceita Eduardo Mendes como esposo para amá-lo na alegria e na tristeza todos os dias de sua vida? Aceito, Rosa disse, olhando nos olhos dele. Eduardo Mendes aceita Rosa Silva como esposa para amá-la na alegria e na tristeza todos os dias de sua vida? Aceito. E prometo honrar tanto o amor que ela trouxe quanto a memória de quem nos antecedeu. Quando se beijaram, as crianças gritaram e jogaram pétalas. Miguel gritou pela primeira vez: "Viva!" A festa foi pequena, mas alegre. Dona Lúcia fez bolo de 3 andares. Seu Antônio tocou violão. As crianças correram pelo jardim. No final da tarde, a família se sentou no banco onde tudo começou. As mudinhas do primeiro dia agora eram árvores pequenas, mas fortes. Rosa? Miguel se aconchegou no colo dela. Sim, meu amor. Você é feliz? Rosa olhou para o marido, os filhos, a casa, as árvores que cresceram junto com o amor deles. Sou muito feliz, Miguel. Mesmo com as pessoas falando mal? Rosa pensou nas reportagens, comentários maldosos, olhares tortos que ainda recebiam. Sabe o que aprendi, Miguel? Quando a gente tem amor de verdade dentro de casa, o barulho de fora fica pequeno. Eduardo segurou a mão da esposa. E família não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre quem fica quando fica difícil. Gabriel se aproximou. E sobre quem ensina a fazer panqueca de coração. Rafael riu. E quem deixa desenhar na parede quando a gente está triste. Miguel sussurrou. E quem conversa com a mamãe através do ursinho. Conceição observava da janela com um sorriso genuíno. Finalmente entendeu que Helena não havia sido substituída. Havia sido honrada. E ali, naquele jardim onde uma empregada humilde havia plantado sementes de esperança, uma família verdadeira havia crescido. Não perfeita, não rica de dinheiro, não aprovada pela sociedade, mas rica em algo mais valioso. Amor que escolhe ficar, mesmo quando fica difícil. E pela primeira vez desde Helena, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima.